Olha o tema desse estudo, que legal. A fé se move antes do milagre. Legal? Veja, a fé se move antes do milagre. Todo mundo aqui precisa de um milagre? Ou já precisou alguma vez? Mas milagrão. Tipo, não milagrinho. Milagrão. Que tem os milagrinhos, não estou desprezando os milagrinhos. Mas tem o caso do irmão lá da igreja, que o passarinho morreu, ele pegou o passarinho na mão, orou, o passarinho viveu. Tá bom, mas era um milagrinho, não é? Um passarinho não é um bebê. Agora, se orar com um bebê que estava morto, o bebê voltar à vida, um milagrão. Mas vocês já precisaram de milagre, assim, tipo milagrão? Aquele negócio que você ora e fala assim, Deus, se não for o Senhor, eu tô lascado. Já tiveram isso? Minha surdez, conversei na madrugada. Giovanni ficou surdo, agora tá ouvindo bem. Não preciso falar, tá? Depende de alguma coisa que vocês não podem falar, mas todos nós vivemos um movimento de milagre no mundo espiritual, em algum momento. Isso nos amplia a fé ou isso nos faz dependente de novos milagres? Porque se a gente imaginar que Deus só tem um milagre para cada habitante na Terra uma vez na vida, e você já recebeu o seu, significaria que nunca mais você receberia um milagre? Você abandonaria a fé por causa disso? Ou você usaria o milagre que você viveu para saber o tamanho e a grandeza de Deus? O que você faria, tio Tito? Serei na mão. Isso é uma benção do céu, né? Como é que foi o testemunho dos caminhoneiros lá em São Paulo? Foi benção? Foi uma benção. Mais do que esperava. Né? Mais do que esperava? Mais do que a gente esperava. orou exatamente sobre isso, né? A oração é assim. Que fosse surpreendente. Deus, mais do que esperamos. Deus é fiel? Deus é fiel. Amém. Confiamos na oração, confiamos em Deus, né? Através da oração, e Deus cumpriu. Glória a Deus. Amém. Esse é o tio Tito. Gente, vamos lá. Josué capítulo 3. O ideal, aí eu quero fazer um convite para vocês lerem Josué em casa. O capítulo 3 e o capítulo 4 todo. Para a gente não se estender muito com a leitura, tá? Mas eu vou ler só o Josué capítulo 3, o comecinho. Josué é o 6º livro da Bíblia. Os primeiros 5 do Pentateuco, daí o primeiro depois do Pentateuco é Josué. Eu vou ler esse pedaço aqui para fazer sentido para a gente. Antes da gente ler, onde é que nós estamos situados na história? Aqui é depois que o povo de Israel saiu do Egito. Moisés já morreu, com 120 anos. Então, o povo de Israel saiu do Egito, andou 40 anos no deserto, viu tudo que viu. Capítulo 3. O que o povo de Israel viu no deserto? Né? Vocês lembram? Quem lembra? O que aconteceu no deserto com o povo de Israel? O mar se abriu. Depois o mar fechou e matou o exército do faraó. A água saiu da rocha. Caiu maná. Que não era pão, um pãozinho francês. Era um farelo que tinha que ser colhido, beneficiado, triturado. Dia após dia. Feito bolo, assado em fornos e daí comido. Mas caiu comida do céu. Codornizes. Vieram codornizes. Quando os idólatras fizeram o bezerro de ouro, a terra se abriu e consumiu os idólatras. Enfim, eles viram muita coisa. Coluna de fogo durante a noite, coluna de sombra, de nuvem para dar sombra durante o dia. Eles viram muita coisa, muita coisa. Só que agora, eles já chegaram no limiar, no final do deserto, e no limite, agora é a fronteira limítrofe do deserto com a terra prometida. Então porque Moisés, antes de morrer, Deus levou ele no alto de um monte, e dali ele viu a terra prometida. Mas ele não entrou. Então você vê que ele está na fronteira. Dava para ver na distância dos olhos. Moisés morreu com 120 anos, Deus escondeu o corpo de Moisés, enterrou, sepultou o corpo de Moisés, e antes de morrer, Deus fala para Moisés, faz com que Josué, que foi o jovem que acompanhou Moisés todo o deserto, não é? Seja o novo líder do povo. Moisés empossa ele diante de toda a congregação, diz, olha, o Deus está sobre mim, está sobre Josué. Ele ainda olha para Josué e fala, seja forte, corajoso, não temos. Ainda dá um monte de palavra para Josué. Moisés morre, Josué agora está com esse pepino na mão, que é passar o povo para o lado de lá. O que tem como demarcador de fronteira? O Rio Jordão. E eles estão numa época de cheia, que é a época da colheita. Então chove muito e o rio está muito cheio. Não tem como passar. Vocês já passaram por riachinho cheio? É difícil, né? Eu que pedalo de vez em quando nos interior, de vez em quando passo uns corgos
com a bicicletinha nas costas. Tem dia, dia de chuva, que o córregozinho está muito cheio, você tem que ir para outro lugar. Não dá para passar porque você vai cair. Só que o Rio Jordão é um rio, não é um córrego. Então, cheio era impossível passar. Então, aqui nós chegamos já situados historicamente nesse texto de Josué capítulo 3. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Tem algumas traduções que diz, em vez de 1 quilômetro, diz 900 metros. Outros dizem um tiro de flecha. Tem umas traduções diferentes. Josué capítulo 3, verso 4. Veja o verso 4 aí, tia Maristela. O que diz na sua? 900 metros. 900 metros, tá? Mais ou menos isso. Então eles não podiam se aproximar da arca quase 1 quilômetro. Não é? Para vocês se situarem, o que é isso? 9 quadras, 9 quarteirões, aproximadamente 100 metros de uma esquina a outra. Então você está olhando aqui, lá no McDonald's, dá 1 quilômetro, Giovanni? Você que é bom de... Mais ou menos isso. Então eles tinham que ver os sacerdotes lá no McDonald's. E eles aqui, os sacerdotes estavam andando, eles andavam. Os sacerdotes pararam, para também. Não chegue perto. Tá? Nós vamos entender o porquê dessa estratégia de Deus. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Irmãos, guardem esse versículo como um testemunho para vocês. Guardem. Que vocês possam dizer em casa para os seus filhos: santifique-se, filho, que amanhã Deus vai fazer maravilha na sua vida. Você percebe que Deus não faz maravilha na vida de quem não se santifica. Ele podia falar: Deus fará maravilhas na vida de vocês amanhã. Ok, mas quem não está santo? Tem gente que cobra tanto de Deus, né? Ah, Deus, o Senhor faz tanto milagre para todo mundo, para mim nunca fez um milagre. Mas, irmão, você tem se santificado? Não é? Então, a palavra vem dessa forma. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel. Porque o povo estava realmente ainda com saudade de Moisés, né? E é estranho, né? Você está ali 40 anos com o líder morre, troca a gestão. Para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens do rio Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Essas tribos, tá? Tribos que possuíam a terra por onde eles haveriam de passar. Então eles tinham que vencer essas tribos. Porque não é como hoje, que você pega seu carro, você viaja daqui até a Amazônia, acho que não, porque tem que pegar barco. Mas daqui até o litoral do Nordeste, você vai de carro. Vai demorar 3, 4 dias? Vai. Mas você vai de carro. Você não tem que pedir permissão para ninguém para entrar. Naquela época, você chegava numa terra, você tinha que pedir permissão para aquele povo, se você podia passar ou não. Se o povo não desse permissão, ou você contornava a terra, e às vezes não dava para contornar, porque eram montanhas, ou você tinha que lutar contra aquele povo. Se você perdesse a luta, você já morria. Se você ganhasse, você ganhava a terra. Esse era o método da época. Então, Josué já disse para eles: não tenham medo. Nós vamos lutar e Deus vai nos dar a vitória. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. A saber, as águas que vêm de cima se amontoarão, como se alguém colocasse a mão na água e a água ia parar. A água corrente. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca iam adiante do povo.
E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, uma grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Que baita milagre, né? Incrível. A primeira coisa que eu penso nesse texto, esse texto é muito legal, vocês têm que ler o capítulo 3 inteiro e o capítulo 4 inteiro para pegar todo o contexto. Mas a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a promessa ela existe para nós, mas o obstáculo é real. Toda promessa, ela tem um fator misterioso. Deus te faz uma promessa, você fala, mas vai acontecer quando isso? Não é? É para ontem, é para hoje, é para amanhã? Quando foi que foi feita a promessa? Quando vai acontecer? Tem um fator misterioso, mas os obstáculos, eles são reais. Então não significa que um obstáculo ele é uma barreira para que a promessa não aconteça. Porque esse obstáculo do rio Jordão era exatamente o que Deus precisava para engrandecer Josué. Então existem obstáculos na vida que precisam acontecer para Deus engrandecer você. Para Deus te fazer ficar mais perto dele, ou para Deus fazer com que as pessoas vejam quem você é diante de Deus, para que as pessoas vejam que Deus é contigo. Existem barreiras que são necessárias. O problema é que o nosso cérebro, agora é o meu lado neurocientista falando, né? O nosso cérebro ele tem um chip de computador que ele está programado para a lei do menor esforço. Tudo que você puder fazer menos esforço para estocar energia e consumir mais gordura e açúcares para estocar alimento, o teu cérebro quer. O teu cérebro é igual a tua avó. Você lembra da tua avó? Que você estava magrinho, a tua avó achava que você estava doente? Aí você ia na casa da avó, ela falava, não, você tá feio. Come. Aí tinha um primo, tinha um sobrinho que era gordinho e falava, olha que bonito ele. Ô Tito, você que é gordinho, ó, o Tito é bonito. Entendeu? Então o nosso cérebro, ele é igual a nossa avó. Ele quer que você estoque energia, alimento e faça menos esforço possível para te manter vivo. Só que às vezes o nosso cérebro se torna o nosso pior inimigo. Por quê? Quando vem uma barreira que nos impede de chegar na promessa de Deus, o nosso cérebro diz, então tá bom. Eu ia até a irmã Cláudia lá, mas Deus permitiu, aí a gente já joga na conta de Jeová, Deus permitiu essa barreira, para que eu vou lutar contra a vontade de Deus? Foi assim com Moisés. Quando o povo chegou nas montanhas, antes de ir para a Terra Prometida, que mandou os espias, 12 espias, todos falaram que a terra era boa, 10 voltaram dizendo, mas tem gigante, é uma terra que devora os seus habitantes. 10 voltaram dizendo, vamos voltar para o Egito, vamos caminhar mais 40 anos para o Egito? Por quê? Porque eles pensaram, entre lutar e vencer, e assumir o risco de passar pela provação e chegar à promessa, e usar a lei do menor esforço, eu não vou tentar, eu vou voltar para o meu lugar de antes. Muita gente desiste. Tem gente que desiste da fé, vira crente, e ser crente não é fácil, embora hoje se vende aí um evangelho, água de arroz, né? Um evangelhozinho bem ralinho, mas ser crente não é fácil. Ser crente é eu querer fazer um monte de coisa e não fazer nenhuma delas. Não é? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas também eu posso qualquer coisa, mas nem tudo me convém. E não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Eu fiz uma versão remix de Colossenses com... Eu fiz uma versão remix aqui, fiz um hip hop, mas é isso, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então assim, mas não me convém fazer isso, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, mas não me convém, não vou fazer. Mas a minha carne está pedindo fazer. O meu intelecto está desejando fazer. A minha vontade humana está querendo, mas eu sou crente, aí eu tenho que ficar naquela luta da carne contra o espírito o tempo todo. Não é mole ser crente. Por que tanta gente desiste?
Porque chega no momento da cobrança, aí você ouve, eu já ouvi, irmãos, escutem o que eu vou dizer, eu já ouvi pelo menos uns 500 desviados até hoje. Talvez 1000 desviados. Ao longo da minha carreira. São 30 e poucos anos de fé. De fé ativa. Porque eu me converti num dia, no outro dia eu estava estudando, no outro dia eu estava na missão. Fé ativa. Eu nunca fui crente de banco. Eu já escutei talvez mais de 1000 desviados. Todos eles conseguem apontar o culpado porque ele está desviado. Nenhum deles apontou para o espelho. Nunca um desviado aponta para o espelho e fala, ó o culpado ali porque eu estou desviado. Sou eu. Nunca um desviado fala, eu estou desviado porque eu não presto, eu sou um treva. Sempre o pastor falou uma coisa que eu não gostei, não, a igreja não sabe amar, mais hospital e menos tribunal. É aqueles papos que vocês conhecem, o papo do desviado. Então toda promessa existe, a promessa é real, mas o obstáculo também. Então o povo já tinha saído do Egito, o povo já tinha passado por tudo, e de repente o povo chegou na frente do Rio Jordão e disse, agora é a hora de descansar. Por que nós vamos sofrer? Estamos 40 anos sofrendo. Entendeu? Agora é a hora de descansar. Aí chega um obstáculo de novo. E aí vem a tua cabeça funcional e a minha cabeça, e a gente fala bem assim, até quando, Senhor, que eu vou passar por provação? Eu já passei por 40 anos de provação. Primeiro, eu já passei, meus avós, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós passaram por escravidão no Egito. Eu passei 40 anos nesse deserto, comendo o pão que Jesus amassou, o maná, não é? Comendo pão e bebendo água. Agora que eu estou para entrar na Terra Prometida, tem um rio que eu tenho que passar nado. E eu nem sei nadar. Quando será o dia da minha sorte? Já dizia Bezerra da Silva. Sei que antes da minha morte, esse dia chegará. E ele se converteu na Igreja Universal antes de morrer. Era sambista, alcoólatra, viciado em tabaco e talvez em drogas, e ele cantava essa música. Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, esse dia chegará. E ele entregou a vida dele para Jesus na Igreja Universal. Foi crente na Universal por alguns anos antes de morrer, e morreu. O dia da sorte dele chegou antes da morte dele. Que legal, né? Um bom testemunho. Aí talvez você pense assim, quando vai ser o dia da minha sorte? Pode ser um segundo. Ô Giovanni, sabe qual é o grande erro disso? São as igrejas triunfalistas. São as igrejas que dizem que o vencedor, ele está com o carro do ano, que o abençoado tem a empresa milionária, que o de sucesso tem a mulher troféu, o cara tá todo bonito, sarado, cabelinho, barbinha. O que não tem cabelo tá careca, mas o que tem cabelo. Barbinha aqui na régua, bonitinho, andando de Lamborghini. Esse é o crente abençoado. O problema é que essas igrejas vendem esse pacote completo da teologia da prosperidade. E a gente que está na teologia real, se a gente quebra, se a gente engorda, se a gente perde os cabelos, se a gente fica desdentado, a gente faltou debaixo de uma maldição, não é possível. Fica doente. Quando eu peguei chikungunya no passado, eu pensei que era um ataque espiritual, irmãos. Porque eu nunca tinha sentido aquilo. Pô, eu tava com 49, eu tô com 50. 49 anos, eu já senti tudo em 49, eu achei que sentia. Eu já tinha pensado, com 49 anos, eu já passei por tudo na minha vida. Eu já sei dor de tudo. Essa dor não sei o que é. Falei pra Fran, chama os irmãos, ora, tô sendo atacado. E era chikungunya. Doença de pobre. Chikungunya é doença de mangue. As duas vão aperfeiçoando. Vocês pegam doença de rico, aí eu só pego doença de pobre. Infarto, surdez, olha o Giovanni. O Giovanni só tem doença de rico. No mesmo ano, ficou surdo e infartou. E Deus te livrou das duas. Eu tô glorificando a Deus. E Deus não livrou, Giovanni. Deus não livrou, passei pelo vale. E vê que coisa. Eu nunca culpo a Deus. Tipo assim, Senhor, o Giovanni orou, o Senhor livrou ele. Eu orei um mês e quanto mais eu orava, mais pior eu ficava. Chegou uma hora que eu falei, eu vou parar de orar, porque se eu orar mais 2 dias, ele me leva. Eu tava orando e... Não, diante de Deus, eu tava orando e ia piorando. Eu orava um dia, piorava no outro, eu orava no outro, piorava no outro. Chegou num dia que eu falei, eu vou parar de orar, porque se eu orar mais 2 dias, eu morro. Porque do jeito... Chegou um dia... Irmãos, hoje eu rio, tá? Mas foi a pior agonia da minha vida. Doía respirar.
Eu falei pra Francine, falei pro Matheus, Matheus, o pai não aguenta mais. E o Matheus me dando banho, eu sentado num banquinho, igual um velho. O Matheus me lavando de caneca. E o pedal parou daí? Que pedal, Tito? Nem no sonho. E o pedal? Nem a bicicleta dá vontade de olhar Não, mais. pelo amor de Deus. Cara, viu? Eu não conseguia dormir, porque aonde você encosta dói, é horrível. E aí eu falei pro Matheus, Matheus, o pai tá indo. O pai tá indo. O pai tá indo. Ele tinha um boné que eu gostava, ele me deu um boné de presente, eu não morri. Você lascou? Ele me deu um boné que eu gostava. Oh, pai, o boné, eu não morri. Você vai me devolver o boné? Eu falei, não, eu não morri. Perdeu o boné. Foi em Gramado mesmo que pegou? Então, não sei, mas se foi em Gramado, foi chique demais pegar chikungunya em Gramado. Não, pobre não pode ir pra Gramado. Tá na água amarela embaixo. Eu pedalo aqui nos índios e não pego nada. Vou pra Gramado e pego chikungunya. Eu não sei. É porque diz que a chikungunya você pega e ela começa a dar os sintomas 15 dias depois. Doença de treino, não sei o que. Doença de rico. Eu sei. Eu não posso fazer essas coisas. Aí, irmãos, Josué, que não pegou chikungunya, mas pegou um Rio Jordão cheio na frente dele. Josué 3,15, que nós lemos, né? O rio, ele estava transbordando. Então, o que a gente vê nisso? Eu vejo 3 pontos importantes que eu vou repetir, porque ele precisa ficar... É um fenômeno de aprendizagem, as profs aqui, né? É até uma ferramenta pedagógica, a repetição, para guardar na mente. A promessa, ela existe. O chamado é legítimo. Mas a travessia parecia impossível. E tem coisa na nossa vida que é assim. Trazendo para o dia de Bíblia, você sabe, né? Hoje eu estava vendo um post na internet bem interessante. A moça postou assim, meu marido me curou da crise de ansiedade. Ele disse, não fique assim. Pare de ficar assim. Que às vezes a gente pensa isso, né? Que Deus vai chegar pra gente e falar assim, se eu não consigo falar pra Fran assim, não tenha medo. Se ela não consegue falar pra mim assim, não fique ansioso. Se eu não consigo falar pra você, não fique triste. Porque não é assim que funciona. Por que a gente espera que Deus vai falar isso pra gente? A gente sempre espera que Deus manda um anjo. Não é? Deus manda um anjo. É porque Deus é criador e a gente fala assim, o criador... Vou falar um negócio pra vocês. O criador interfere na criatura? Não interfere. Senão ele deixou de ser criador, ele é um manipulador da criatura. Então o Criador nos deu autonomia, nós roubamos o direito de ser autônomos, porque quando nós pecamos, nós trouxemos para si o poder de dominar a própria vida. Porque Deus deu o poder de nós dominarmos a terra, lembra? Gênesis 3. Domine o homem sobre todo animal, sobre tudo que rasteja, aí nós decidimos dominar nós mesmos também. Então nós roubamos de Deus, o domínio estava na mão de Deus sobre nós. Aí sim nós poderíamos reclamar. Senhor, o Senhor é o Deus dominante, por que eu estou passando por isso? E aí hoje ele pode dizer, mas você roubou o domínio das minhas mãos, quando você decidiu tomar conta do seu próprio nariz. Então hoje nós temos uma promessa, ela é legítima. As coisas vão acontecer, só que daí vem as provações. E aí, a minha pergunta é, o obstáculo anula a promessa? De forma alguma. Deus não tirou o Rio Jordão. Deus deu um escape no meio do Rio Jordão. Ele ensinou a atravessar o Rio Jordão. E o melhor de tudo, ele usou esse escape para glorificar o nome dele e para fortalecer a liderança de Josué. Que é muito melhor. Tem aquela frase boa, eu gosto muito dessa frase, que os grandes navegadores são grandes navegadores porque navegaram em mares bravios. Aqueles navegadores que saíram bonitinho, chegaram bonitinho, ninguém sabe o nome deles. Agora os que chegaram tudo arrebentado, trôpegos, moribundos, sendo socorridos pelos índios. A história do Brasil, né, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que Américo Vespúcio, ou quem foi que foi para a América? Não, ele deu o nome de América por Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, que eles foram descobridores? Não foram, eles foram salvos pelos índios. Porque eles chegaram aqui, a maioria dos marinheiros deles estavam mortos. Estavam doentes. Eles chegaram ali, os índios salvaram eles. Essa é a grande verdade do Brasil. Eles foram salvos. Você acha que 3 barcos descobrem um litoral continental do tamanho do Brasil?
com todo mundo morto, meia dúzia de vivo. Não é? Eles foram salvos pelos índios. Essa é a grande verdade, né? A gente aprende diferente, mas eles ficaram com os nomes da história. Eu tive o prazer, oficialmente um especialista em história, né? Oficialmente, tive o prazer e a alegria de conhecer o túmulo de Pedro Álvares Cabral em Portugal. E eu cheguei lá e falei, cara, tá o túmulo do cara que não morreu quando chegou no Brasil. Porque se fosse ele tivesse morrido e o primeiro oficial do barco tivesse vivido, o descobridor seria outro. Não é? Então, o que sofreu, mas permaneceu vivo, fica com o nome marcado na história. A promessa existe, mas a dificuldade também. Qual que é o segredo? Permanecer vivo. Permanecer vivo. Como você vai lutar com aquela dificuldade? Como é que você vai lutar? A promessa está ali. Né? Como é que você vai lutar com aquela A promessa é tua. Deus já te entregou. Deus não pega de volta o que ele entrega. Sobreviva. Deus te disse, a promessa é tua. Aquele que permanecer fiel até o fim, será salvo. A promessa é tua. Você vai dar mole e perder a tua salvação? Depois de velho, não teve aquele velho lá, 60 anos, foi preso porque estava tráfico de crianças? O piloto da Latam? Você viu a mulher de 55 anos? A cara dela parecia que tinha 85 anos, né? O que o cigarro não faz com a pessoa, né? 85 anos, 55 anos com uma cara de 85, vendendo as netas. E pegaram mais uma, né? E vão pegar, Cláudia, porque estão com o celular na mão, vão descobrir uma rede. Vão descobrir uma rede. Nós estamos preocupados com o Epstein lá dos Estados Unidos, com o Jeffrey Epstein. No Brasil tem gente pior que aquele crápula. Gente pior. Debaixo do nosso nariz. Quantos voos da Latam nós já pegamos? Vai saber se não era aquele pedófilo que estava pilotando o avião. Aquele desgraçado, aquele servo de Satanás. Tivemos livramento. Claro! Vocês estão entendendo? Mas o que acontece? Nós vamos ficar firmes até o fim. Porque nós temos uma promessa, eles não. Deus deu uma promessa a eles, eles decidiram não querer saber da promessa. Tem gente que fala, não, sabe a barreira? Não, mas eu vou ter que parar de beber para virar crente? Não, mas eu vou ter que parar de fumar? Não, mas eu vou ter que casar no papel? Não, mas já estou 30 anos com a minha velha aqui. Ah, não, então, eu vou ter... Você quer a promessa, meu filho? Passa o Jordão. E se o Jordão não abrisse? Passa a nado. Qual que é o grande lance aqui, ó? Deus não removeu o Jordão. Tem uma diferença entre o Rio Jordão e o Mar Vermelho. Vocês percebem que o ministério de Moisés, ele não começa no Mar Vermelho, mas o grande cenário, quando você lembra de Moisés, o que você lembra? Mar Vermelho. Você lembra de Moisés chegando com o cajado e dizendo o quê? Oh, abra-se o mar e eu passarei em sua presença. Não, ele não falou isso. Foi o Ministério Hebron, não foi nem a Aline Barros. A Aline Barros cantou a música que eles compuseram. Mas ele botou o cajado ali e deu uma ordem, e o mar se abriu durante a madrugada. Quando eles acordaram de manhã, o mar estava aberto. Não é como no cinema, tá? Que ele aponta o cajado e o mar abre na hora. Não, ele dá uma ordem e vai dormir. De madrugada sopra um vento oriental, ou seja, de lá para cá, e vai dividindo o mar. Quando eles acordam de madrugada, o mar está aberto. Todo mundo acorda e fala, uó, é verdade. Eu fico imaginando a hora que Moisés disse, mar, abra! E todo mundo ficou assim, ó. Lá vem ele de novo, pai. Não abriu. Deu errado. Cada um entrando para sua barraquinha, falando mal de Moisés. Ih, mãe, você viu o que Moisés fez? Falou e não deu. E a mãe, calma, crê no nome de Deus. Que crê no nome de Deus, mãe? A senhora é uma louca, fanática, seguindo esse homem aí. Você entendeu os diálogos? A gente não está na Bíblia, mas... aí de manhã cedo acorda, a mãe acorda, o moleque fala, vem ver o negócio aqui, ó. Eu te falei para crer. Então, é uma avenida. Então, o começo do ministério de Moisés começa... Não é o começo, óbvio, porque o começo foi lá no Egito, mas assim, aquela cena é o Mar Vermelho. E a cena de Josué? É o Rio Jordão. Só que tem um detalhe. O Mar Vermelho abre antes. Eles acordam e o mar está aberto. O Rio Jordão está fechado. O que faz o Rio Jordão abrir? Quando os sacerdotes pisaram com a planta dos pés e as molharam. Está lá em Josué 3, 15 e 16. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes se molharam, as águas que vinham
pararam e se juntaram num montão. Virou uma represa, porque fala que começa numa cidade e esse montão de água vai até outra cidade. É igual aqui, tá? Fechou a barragem, começou a aglomerar, a juntar água no montão. É exatamente isso. Virou uma represa nos pés dos sacerdotes. Só que os sacerdotes tiveram que molhar os pés. A minha pergunta para você hoje é, você está disposto a molhar o pé quando Deus diz para você ir? Porque tem muita gente que fica naquela assim, tipo... Não, mas tem que falar. Mas Deus tem que ir lá. Entendeu? É isso. Às vezes falta... Ó, vejam. A fé que se move antes do milagre. O milagre vai acontecer. A promessa já está entregue. Mas tem o Rio Jordão. Eu preciso fazer alguma coisa. E Deus chama Josué e fala, manda os sacerdotes na frente. Lembra que eu falei que eu ia explicar por que a arca ia 1 quilômetro antes, 900 metros antes? Porque isso simboliza que Deus já está lá no nosso desafio, na nossa barreira, antes da gente chegar. E quando a gente chegar no desafio, Deus já passou e está 900 metros lá na frente. Se Deus passou, meu irmão, vai. Francine e eu fizemos um pedal domingo, lá na cidade de Cunhaporã. Giovanni uma vez foi comigo pregar em Cunhaporã, lembra? Eu fui pregar na convenção da Igreja Batista de Língua Alemã, Sibila. Convenção da Igreja Batista Independente de Língua Alemã. Cheguei no aniversário da igreja e falei assim, irmãos, vocês preferem que eu pregue em português ou em alemão? E os irmãos, impressionados, falaram, pode ser em português. Eu falei, graças a Deus, porque eu não faço ideia de nenhuma palavra em alemão. Falei, graças a Deus, porque eu não falo uma palavra em alemão. E a gente foi andar de bicicleta lá, tinha um evento, e tem um trevo novo, gigante que eles fizeram, e aí eles fizeram uns dutos para passar água por baixo do trevo, e esse pedal passava com as bikes por baixo. E muito escuro, e longe. A Fran me seguiu. Eu não sabia onde eu estava indo. A Fran estava no escuro. Dava para enxergar nada. Não tinha nada. Você olhava lá a luzinha no fim do túnel, lá na frente. Uma luzinha lá no fim do túnel. E você ia. Um buraco. Tinha esse risco. Mas o organizador... Foi. O organizador estava seguro. Mas o grande lance aqui é o seguinte, ó. Você olhava lá na frente a luzinha e você não pensava na escuridão. Porque é uma agonia você ficar parado numa escuridão. Tinha um foco, né? Você tinha um foco, você tinha um alvo. A Arca da Aliança estava a 900 metros na frente do povo de Israel. Eles não estavam mais olhando para onde eles estavam. Eles não estavam preocupados se tinha pedra no chão, se tinha espinho. Eles estavam olhando, eles estavam tão focados lá, que o problema imediatamente ao seu redor estava desfocado. Um dia eu fui na cidade de Ametista do Sul, andar de bug no meio das minas. Vocês já fizeram isso? Eu fui. Você foi dirigindo? Eu fui dirigindo. Fui eu, a Fran, o Matheus e meu irmão. E aí o rapaz perguntou, qual de vocês quer dirigir? Eu. Só que eu falei como chama? Por empolgação? De metido. Só que eu, na hora, eu não me toquei que um bug não é o carro que você tem com direção elétrica. O troço é no queixo duro, no muque. E passa isso aqui de cada lado da parede. É uma mina de extrair pedra preciosa. É isso aqui, e o guia sentava ali a borracha no bug dele, no escuro. E eu tinha que ir atrás. E eu só ia orando. E as curvinhas fechadas, e eu fechava o olho diante de Deus. Eu falava assim, Senhor, guia o Senhor o bug. Que eu tô com a minha mulher, com meu filho e com meu irmão. E eu acelerava o buguinho para não perder o guia. E por que eu não bati nenhuma vez? Porque a minha atenção estava tão focada no cara da frente que a lateral para mim eu não via. Se eu ficasse olhando para a lateral, eu ia bater. Gente que pedala... Já pegava um geodo. Um geodo, é isso aí. O geodo é aquela bola que dentro fica a ametista. A gente vê pessoas que fazem aquelas provas tipo do Faustão, que correm em cima de coisa para cair na água e tal. Aí tem o cara que vai com a bicicletinha e tem que andar em cima de uma ripa assim, chegar do outro lado. Por que eles caem? Porque eles olham para o lado. Se eles olharem lá para frente e pedalar rápido, ele chega lá. A Arca da Aliança ia 1 quilômetro na frente para tirar a atenção daquele povo. Para mostrar que Deus está na nossa frente. Para mostrar que por mais que tenha uma barreira para você atravessar, Deus já passou essa barreira por você. Só siga a presença de Deus. Só vá adiante.
confie. É como se Deus estivesse do outro lado do Jordão dizendo, eu passei. Podem vir, eu estou aqui. Venham que vai dar certo. Para a gente encerrar, no verso... A gente vai ter que voltar para a Bíblia, tá? Capítulo 4, verso 1. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, e aqui todo o povo, gente, é 1,5 milhão de pessoas, tá? Quantos habitantes tem Chapecó? 285 mil? É tipo 6 vezes mais que Chapecó. 5 vezes e meio mais que Chapecó, é isso, né? Se fosse 250, seria 500 mil, 1,5 milhão. 6 vezes, né? 6 ou 7, quase 7 vezes. 5 vezes e meia. Então é muita gente. Vocês imaginam esses sacerdotes, 4 sacerdotes, só porque a arca só tinha 2 varetas, né? A arca de madeira de lei, coberta de ouro por dentro e por fora, as tábuas da lei dentro, um jarro com maná, as varas de Arão que floresceram, e eles parados ali, e esse 1,5 milhão de pessoas, talvez tivesse alguém doente, alguém cansado. Quanto tempo demorou? Tem estimativas que demorou coisa de 1 semana. Não trocava. E eram sacerdotes levitas, tá? Então eles tinham entre 20 e 30 anos, jovens, parados ali, com o peso daquela arca. Ninguém colocou uma Não pode. Essa foi... Chegar perto, né? Não podia. Não podia. Eles fizeram a barreira, né? O povo passou lá. O povo passou em frente a Jericó. Eles estavam lá em cima, segurando a água, e o povo passou lá em frente a Jericó. Tá, mas aqui o foco é, quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo, escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordene que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que haviam escolhido como dos filhos de Israel, um de cada tribo, e lhes disse, passe adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão, cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, 12, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Vocês entendem que nós precisamos de memoriais? Toda vitória precisa ser lembrada. Eu perguntei no começo do estudo, e se vocês tivessem direito a apenas um milagre durante toda a sua vida? Vocês perderiam a fé sabendo que já alcançaram um milagre e que nunca mais alcançariam outro? E aí o Giovanni falou, não, isso vai aumentar minha fé. Outro disse, não perderia. Sabe como que eu teria que lidar com isso? Esse único milagre que eu recebi na minha vida deveria se tornar um memorial, para que todo mundo que me conheça pergunte, o que te fez servir a Jesus? É isso aqui, ó, essas 12 pedras que me fizeram passar a seco no Rio Jordão. Toda vitória precisa ser lembrada. Por quê? Porque o milagre, quando ele é esquecido, ele enfraquece a fé. A vitória, quando ela não é celebrada, ela vira um passado. Mas a memória espiritual sustenta a nossa fé futura. Um dia Deus fez, Deus pode fazer novamente. Amém? Que nós possamos, eu acho que esse é um ensino vitorioso para nós hoje, amém? É um ensino vitorioso. Ele mostra que Deus honra a nossa fé quando a gente se movimenta. Esse texto ele mostra que milagres acompanham a obediência. Esse texto mostra que o milagre e a promessa não estão ausentes de provações, de dificuldades, não é? Não é porque um milagre tem que ser fácil, porque na nossa cabeça o milagre é fácil, né? O milagre vem pronto, acontece, tum. Às vezes o milagre é construído pela nossa obediência e pela nossa fé. A fé ela vem mediante a obediência e a crença na promessa e o milagre acontece. Que nós possamos entender isso, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse estudo, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado com a Tua palavra. A Tua palavra tem sido um alimento poderoso, que tem fortalecido a nossa fé, o nosso espírito, tem trazido cura para a nossa alma, tem trazido ânimo para o nosso corpo. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos deu promessas, cremos nas promessas, não temos medo dos rios Jordão, das provações que possam vir, das barreiras que possam aparecer,
e nós queremos continuar andando atrás da arca, da promessa, da aliança, da presença de Deus, sabendo que o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai adiante do seu povo. Senhor, que as vitórias que nós já tivemos sejam memoriais para a nossa fé futura, que nós possamos lembrar hoje ainda, que nós possamos relembrar à noite, amanhã cedo, possamos rememorar as vitórias que tivemos ao longo dos anos, para que isso fortaleça a nossa fé e a nossa fé possa fortalecer a fé de outros, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?